Nenhum de nós viveu nos tempos medievais, inclusive eu. E devo dizer, tivemos sorte. As pessoas na época não acreditariam em muitos produtos que usamos hoje. E nós nem nos damos conta de como nossa vida seria difícil sem as coisas mais simples que tomamos por garantidas hoje. Vamos mergulhar na vida da Idade Média para conferir isso. Bem, se tivéssemos uma máquina do tempo e viajássemos realmente para uma cidade medieval, provavelmente a primeira coisa que notaríamos seria o cheiro, e não do tipo bom. Veja, antigamente não havia sistemas de esgoto nas cidades, e as pessoas não tinham onde despejar seus resíduos. Assim, elas se livravam deles derramando e jogando tudo fora pela janela. Fora da vista, fora da mente. Portanto, sim, não ande sob nenhuma janela, a menos que esteja honestamente preparado para tomar um banho de lixo. Como não havia sistema de esgoto, também não havia banheiros privados nas casas e apartamentos. O banheiro interno era um simples jarro, frequentemente esvaziado na rua ou, no melhor dos casos, lavado em um rio próximo. Os banheiros públicos estavam em alta, mas aqui está o senão de novo. Antigamente não havia papel higiênico. As pessoas mais ricas podiam se dar ao luxo de usar pedaços de tecido, mas os plebeus usavam principalmente apenas palha. Agora eu percebo que nunca apreciei o papel higiênico como deveria. Perto do final da Idade Média, casas de banho se tornaram bastante comuns. Não havia entradas separadas para homens e mulheres, então alguns dias eram de banho das mulheres e outros eram de banho dos homens. Em cidades pequenas, as casas de banho eram frequentemente adjacentes a padarias. O calor do forno era útil para aquecer a água, de modo que essa era uma escolha muito inteligente de localização. Mesmo assim, as pessoas não eram grandes fãs dos banhos públicos, e o estigma em torno da nudez não ajudava muito para fazer deste ritual uma norma. Assim, mesmo que as pessoas da época medieval estivessem fazendo o melhor que podiam nas circunstâncias para se manterem limpas, o banho não era uma ocorrência regular. Agora, e quanto à lavanderia? Também não acontecia com muita frequência. Sem máquinas de lavar, toda a lavanderia era naturalmente feita à mão em rios, riachos ou em outras fontes de água, o que estivesse disponível. Demorava muito tempo, então a regra era menos lavanderia, menos problemas. Assim, naquela época, as pessoas preferiam usar roupa de baixo cobrindo o corpo todo, de modo que só tinham que lavar isso e evitar o máximo possível lavar a roupa de cima. Bem, não havia uma coisa tão simples como o sabão, para não mencionar detergentes e adicionais perfumados. O sabão era feito em casa, em sua maioria soluções de lixívia feitas de cinzas ou sabão líquido preto duro. Se houvesse manchas que precisassem de branqueamento, a roupa teria que ficar de molho na lixívia por horas antes de ser lavada ao rio para ser lavada. Lá, ela era enxaguada, batida com uma pá, enxaguada novamente e depois espalhada em algum campo para secar, esperando que não chovesse. Ok, já tive o suficiente daqui. Vamos para o norte, para a Escandinávia. Os vikings são frequentemente retratados como selvagens, sujos e com barbas descuidadas, mas eles eram pelo menos um dos grupos mais limpos da Idade Média, se não o mais limpo e bem cuidado. Enquanto os anglo-saxões tomavam banho uma ou duas vezes por ano, os vikings tomavam todos os sábados. Eles tinham a oportunidade de fazer isso porque estavam cercados por fontes termais naturais, um privilégio que muitos europeus medievais não tinham. Os vikings levavam sua higiene a sério mesmo nas pequenas coisas, por exemplo, lavando o rosto e penteando o cabelo e a barba todos os dias. Eles possuíam um monte de artigos de higiene, como pinças, lâminas e pentes feitos de ossos e chifres de animais. Cada viking tinha seu pente pessoal que carregaria em uma caixa de madeira para proteger seus dentes. O pente seria até mesmo personalizado e decorado pessoalmente pelo proprietário. Havia também outro item chamado colher auricular que os vikings tinham. Era semelhante ao que você está vendo na tela e tinha dois objetivos principais: remover a cera das orelhas e limpar as unhas. Na maioria das vezes, a colher da orelha era presa a uma corrente e carregada ao redor do pescoço. Mesmo nos dias modernos, ninguém carrega cotonetes consigo, mas parece que os vikings sentiam a necessidade de ter esse recurso por perto em todos os momentos. Afinal de contas, muitas vezes eles eram chamados de aberrações da limpeza. Eu acho que eles ficariam obcecados com uma ferramenta de limpeza de ouvidos sem fio dos dias modernos, como esta que você pode encontrar na Amazon. Colocação inteligente de produtos, não é? Os vikings também eram obcecados com sua barba e se certificavam de cuidar bem dela. Eles a lavavam com sabão que continha lixívia, que clareava o cabelo e a barba. O loiro estava super na moda entre os vikings e também repelia piolhos.
Ao longo da história, as pessoas foram procurando maneiras de ficar bonitas. No Egito Antigo, Cleópatra usava sombra azul na pálpebra superior e verde na inferior. Havia também esmaltes, que eram feitos de hena. Na época medieval, a relação da mulher europeia com a maquiagem era bastante complicada. Por um lado, era inapropriado para uma mulher usar maquiagem. Por outro, esperava-se que elas usassem apenas o suficiente para ficarem bonitas para seu marido. Assim, a sombra azul e verde dos olhos era um não, e as mulheres tinham que ser criativas para encontrar seu caminho em um mundo tão contraditório. Elas então misturavam raízes e frutas silvestres com gorduras para fazer uma leve tonalidade rosa de batom que não fosse muito marcante. Aposto que as paletas de batom dos dias modernos seriam um salva-vidas naquela época. Os padrões de beleza também foram mudando ao longo da história. Na Idade Média, as pessoas achavam rostos lisos e abertos, de forma oval com nariz pequeno, lábios pequenos e testa alta, os mais atraentes. Para fazer os olhos parecerem mais profundos, as mulheres usavam um suco de uma planta venenosa chamada belladonna, que pingavam em seus olhos para dilatar a pupila. As mulheres que não eram dotadas de um rosto expansivo por natureza, fariam o seu melhor para que parecesse assim. Uma estratégia comum era elevar a linha do cabelo arrancando fios do couro cabeludo. Uma maneira de fazê-lo era usando pinça, mas isso demorava muito e também era bastante doloroso. Assim, muitas faziam cremes depilatórios a partir de plantas e os esfregavam na linha do cabelo com pressão. E não acabava por aí. Para fazer o rosto parecer mais liso e aberto, as mulheres também retirariam seus cílios e sobrancelhas. Hoje, a maioria das pessoas não raspa completamente as sobrancelhas, mas muitas ainda as modelam para que fiquem mais bonitas e definidas. Felizmente, hoje em dia, podemos nos aproveitar de lâminas para depilar sobrancelhas fáceis de usar, como esta que se encontra na Amazon. Aposto que isso tornaria a vida das mulheres medievais muito mais fácil, mas fomos nós que tivemos sorte. A propósito, sobrancelhas arrancadas muitas vezes não voltariam a crescer em algum momento. Portanto, se uma pessoa na Idade Média não quisesse mais seguir esses padrões de beleza, teria que recorrer a formas alternativas para recuperar as sobrancelhas. Alguns historiadores dizem que um dos truques mais comuns era fazer sobrancelhas falsas usando pelo de roedores, como, por exemplo, sobrancelhas de rato. Hoje em dia, as pessoas em muitas culturas apreciam o sorriso de Hollywood, branco perolado, dentes brilhantes. Na Idade Média na Ásia, as mulheres faziam o oposto, escureciam os dentes de propósito. Para obter o efeito perfeito, elas bebiam um corante dentário especial feito de granada moída, ferro e vinagre, 2 ou 3 vezes ao dia. Soa como uma mistura ruim, não? Bem, as mulheres medievais também pensavam assim, então acrescentavam canela ou cravo da Índia para torná-la mais suportável. Afinal de contas, bebiam isso 3 vezes ao dia. Surpreendentemente, essa mistura não causava nenhum dano e era até mesmo benéfica. Além de dar aos dentes aquela desejável tonalidade negra, também os fortalecia e evitava a cárie. Bem, quem diria?